boa noite. Na língua holandesa que se falava no século XVII, boer significava agricultor. Ainda hoje, a maior parte dos habitantes boers da África do Sul fazem jus ao nome e vivem do trabalho da terra. Embora sejam brancos, consideram-se uma nação com direito a viver em África, tal como as outras nações negras. Aliás, desde os primeiros boers chegados ao continente, deixaram de ter uma pátria para onde regressar. Mas por um acaso da história, os boers voltaram à Europa. Estiveram em Portugal como refugiados nos primeiros anos deste século. Sete, 18, 19, 20. Vou eu! Tomar, a aldeia do Poço Redondo. Nas manhãs de inverno, os mais velhos deixam-se embalar pelo sol e pelas histórias de infância. Numa mata próxima, havia uma mina de ouro que fascinava os garotos de então. Era o guarda que eu conhecia mais. Quando a gente ia ter lá com ele à barraca, ele lá descia para a escadinha do primeiro andar para baixo, e ele tinha uma perna aleijada, a direita. Ele fazia assim, e andava sempre com uma roçana e tal. E depois os garotos tinham medo dele por causa disso, mas ele não fazia mal a ninguém. Ao regressar da escola, os garotos metiam-se para um atalho para espreitar os homens e os trabalhos da mina. A casa do guarda era uma barraca modesta de madeira, como aliás eram rudimentares a lavaria e todas as infraestruturas mineiras. O início da exploração do ouro ocorreu em 1902. De uma terra pobre e xistosa tornara-se possível extrair a riqueza, o que muito espantou as gentes da aldeia do Poço Redondo. Mas a quimera do ouro não resistiu ao tempo. Ao fim de uns anos, a mina, tal como surgiu, desapareceu. Resta o enigma. Na verdade, a descoberta do ouro resultou de um acaso do destino. Um capricho da história. O senhor sabe quem é que descobriu aqui as minas? Isso são os boeres, os tais boeres, que nasceram do meio tempo. Agora, os boeres não eram de cá. Era... Que nome é que tinha aquilo? Não sabe qual é o país? África do Sul. África do Sul. América do Sul. África do Sul. É na África, no sul da África. É na África. Até não é Brasil. Não é? Os boers conheceram esta mata porque viveram em Portugal no princípio do século. Centenas de homens, mulheres e crianças foram atiradas contra a vontade para este canto da Europa. Por cá deixaram raízes, mas agora, no rasto da sua história, há que atravessar continentes, partir para sul, redescobrir a ponta de África, de onde afinal os boers são originários. As montanhas do Drakensberg, ou do Dragão, situam-se no leste interior da atual África do Sul. No passado, as tribos africanas viviam do gado. Vive-se hoje do turismo, como também agora negros e brancos se cruzam a todo momento. Nada disso seria possível há 200 anos, à altura em que as tribos nómadas dominavam os espaços e a presença dos colonos brancos se confinava ao litoral. Tudo mudou, entretanto. No Planalto Interior ergueram-se grandes cidades de betão. Caso de Pretória, uma capital cuja principal atração turística é um monumento sobre a história dos boers e a conquista do interior da África do Sul. Um edifício imponente, ainda importante para muitos sul-africanos brancos. It's important as part of the history. They still regard it as an important part of the history. They regard it as an achievement, acknowledgement of the achievement of the various Afrikaner families moving into the interior during the 19th century. It may be considered a Boer monument. Well, in the context of the 19th century use of that word, yes. Today, what is a Boer? Today, well, we would refer to, let's start at the beginning. Boer, the translation of Boer would be farmer. And later on, this concept was also used for the two Afrikaner republics in the interior.
But today, I think it's mostly used by the far right wing as a sort of a protest against the present dispensation. Torna-se necessário recuar até ao século XVII para compreender o que são ou foram os Boers. Descendem dos primeiros colonos holandeses. Junto ao Cabo da Boa Esperança, utilizavam os escravos para produzir legumes e frutas para as tripulações dos navios. Vieram depois alemães e huguenotes franceses, o que em muito fez crescer a colónia do Cabo. Vivia-se em relativa paz até à chegada dos ingleses, que em 1814 conquistam o Cabo e povoam maciçamente a região. Habituados a viver segundo as suas próprias regras, os Boers reagem mal às mudanças políticas impostas pelos ingleses e resolvem partir. Em 1835 dá-se o início do Grande Trek, uma longa e dolorosa caminhada para o interior. Famílias inteiras, escravos e gado, metem-se a caminho. Very determined. They were very determined to make a success of the trek because they've left the Cape Colony for good. And they're in a new surrounding, and therefore they had to make a success. They were pioneers. One can regard them as pioneers in the same sense as, for instance, the American pioneers in the track movement westward across the American continent, yes. O Grande Trek foi uma aventura. A África era o grande desconhecido. Viajar não era tão fácil como hoje. As famílias Boers partem para não voltar. Procuram as terras do Transvaal e do Natal, zonas habitadas por tribos africanas. As relações entre brancos e negros não são fáceis. Primeiro os Matabele's, cuja tribo se recusou a aceitar gente estranha na região. As armas e em número, os confrontos são quase sempre desiguais. 3 anos após a partida do Cabo, um encontro ainda mais duro. O confronto com os Zulus. O Boer Retief tenta um acordo com o chefe Zulu Dingaan, mas acabará por ser traído e o seu grupo massacrado. Na Batalha de Blood River, a vingança dos Boers que dizimam o exército Zulu, 530 colonos batem 12.000 Zulus. Uma vitória miraculosa atribuída à providência divina e ao estratega do momento, Andries Pretorius. Apesar das dificuldades, mais de 5.000 Boers implantam-se no interior. Pretorius ofereceu o seu nome à cidade que tem a seus pés. Ainda que Pretória seja a capital de um país onde 3/4 da população é negra. Hoje, em Pretória, mais de 60% da população branca fala Afrikaans, a língua dos que descendem dos Boers. Durante várias décadas, o regime de apartheid, por muitos encarado como uma herança Boer, oprimiu a maioria negra da população. Mas desde 1994 está em vigor uma democracia e a cada homem corresponde um voto. Socialmente, os brancos, agora sem poder político, continuam bem, como sempre. Nas paragens aguardam pelo autocarro. É o regresso ao subúrbio sossegado onde habitam. A maioria dos negros mora longe. Na hora de ponta, os táxis particulares lutam para angariar clientes. Uma viagem de quilómetros até à Township, onde os negros foram, por lei, obrigados a viver longe da cidade branca até 1990, data do fim do apartheid. Zonas como estas continuam a crescer nas imediações das grandes cidades sul-africanas. Agora, já não por culpa do apartheid, mas graças à crise económica, ao êxodo das populações rurais e à invasão de imigrantes clandestinos recém-chegados dos países vizinhos africanos. Todos procuram um lugar ao sol. As novas gerações apostam numa vida melhor. É, por exemplo, o caso do jovem africano Kumbulari, que estudou hotelaria e sonha um dia deixar de morar na Township. No restaurante, outros colegas de trabalho vivem melhor. Como Leonard. Aos 18 anos, não receia o futuro nem a mistura de raças, apesar de ter ascendência boa. We didn't mix together. Now it's not that big an issue anymore. You go out in the evening and it's not strange to see white and black people together, or coloured people with white people with black people. You see it all the time. Some of my sister's best friends are Indian people who live in Laudium, and they're still only people. It doesn't matter, skin colour doesn't matter. At the moment, racism is a bit turned around.
black people are trying to oppress white people, you can understand it. It's a reaction, it's a normal reaction, but it's changing. It's evening out. White people and black people are working together every day, socially, in work, in religion, everywhere they are committing themselves to building better relationships. Há quem vislumbre na África do Sul o país do arco-íris, onde todos os grupos de origem negra, asiática, inglesa ou boer possam conviver. Esse é o projeto político de Nelson Mandela, chefe do Estado. Essa mistura de raças não é bem aceita por certa franja da população branca que insiste na criação de uma nação boer. There is a general hope in South Africa for what they call the rainbow nation. Now, when you look at the rainbow, a rainbow is beautiful if you have very clearly defined colors in the rainbow. If you allow the colors to blur, which is assimilation, it's no longer a beautiful phenomenon. We are asking one area inside South Africa, which is a pretty small area, where we will resettle enough Afrikaners to have a small core area, an area. No, it's an area where you can say it is for the survival of the Afrikaners. Let's call it the survival area. And we are looking in the whole of South Africa and in Southern Africa. The application, we are wanting the application of the principle of cultural self-determination. So if we can have... It could be outside South Africa. Yes. Well, you take the Jewish people. You have Jews living in New York, but they have the link towards Israel. This is all that we need. A luta pela terra foi sempre uma constante na história dos boers. Terra onde pudessem viver e trabalhar à sua maneira. Terra onde pudessem ser diferentes, porque os boers sentem-se diferentes do resto dos africanos. No interior, onde agora a agricultura é avançada, os boers conseguiram em tempos construir uma nação. Criaram vários estados, a que deram o nome das repúblicas. A República do Natal foi a primeira a surgir. Seguiram-se-lhe a do Orange e a sul-africana, vulgo Transvaal. Com a criação das repúblicas, a grande caminhada chegava ao fim. Os boers puderam então viver em relativa paz, comercializando gado, cortumes e marfim. Uma vontade de viverem à luz das suas próprias regras, não como um povo, porque não se identificavam como povo na altura, mas como gente que também não se identificava com o Império Britânico. E que estavam habituados a viver e a mandar à vontade, seria isso? Sim, com algumas normas que iam desenvolvendo eles próprios, mas sem terem de obedecer a ordens vindas de Londres. E quando se deu o fim da escravatura, ou quando o Império Britânico decidiu que a escravatura teria de terminar na África Austral, isto foi um golpe muito duro para estas gentes africanas, chamo-lhes africanas, mas na altura ainda não eram. Eram boas. Eram boas no sentido de serem agricultores, mas não eram um povo. Eram pessoas de origens diversas, de origem holandesa, alemã, francesa, que tinham algumas afinidades e tinham também diferenças entre si. Tinham uma língua própria já na altura? Estava-se a desenvolver na altura a língua afrikaans, mas para que se crie uma nação é preciso mais do que uma língua própria, até porque na altura suponho que não seria bem uma língua, era um dialeto, uma versão abastardada do holandês. Para este especialista, as jovens repúblicas eram demasiado frágeis para suplantar as dificuldades. O Natal foi anexado pelos ingleses. O Orange e o Transvaal conseguiriam resistir por mais tempo ao avanço dos britânicos. Na região, os ingleses teciam complicados jogos diplomáticos. Mantinham, por exemplo, pactos de não agressão com muitos povos, com os quais os boers estavam em conflito. O jogo das alianças foi confuso entre 1850 e 1870. No horizonte, a rivalidade entre boers e ingleses foi ganhando importância. Adquiriu maior destaque do que o confronto com as tribos africanas vizinhas. Os povos vizinhos, primeiro, não eram brancos e, portanto, não beneficiavam das armas que os ingleses, apesar da sua oposição, vendiam aos africanos. Portanto, havia aí uma diferença de tratamento e de capacidades que teve efeitos diversos
nos africanos por um lado e nos povos negros. Mas, de qualquer maneira, havia também, nessa altura, um crescimento do nacionalismo entre alguns dos povos negros, nomeadamente entre os Zulus, durante a segunda parte do século XIX. Na verdade, mais importante do que o nacionalismo crescente dos Zulus foi a descoberta das minas. Primeiro os diamantes, em Kimberley, em 1867. Depois, o ouro, no Transvaal, em 1885. Imigrados brancos, britânicos, invadem a região tentando enriquecer de um dia para o outro. Alguns conseguiram. No seu próprio terreno, os Boers perdem o sossego, incomodados com a explosão demográfica de que Joanesburgo é o melhor exemplo. Kruger é presidente da República Boer Sul-Africana, um estado onde, por metro quadrado, vivem agora mais ingleses do que Boers, sobretudo ingleses que reclamam mais direitos cívicos. Cansado de ceder às exigências britânicas, Kruger decide-se pela guerra. As potências europeias assistem curiosas ao desenrolar dos acontecimentos. O caso não é para menos. As potências europeias, apesar do claro apoio que manifestam às duas repúblicas, nunca, ao longo da Guerra Anglo-Boer, lhes prestaram algum auxílio. Isto é, o auxílio que foi prestado foi sempre através de, mantimentos que iam passando por Lourenço Marques, mas nunca foi um apoio efetivo e concreto, tanto ao esforço de guerra dos Boers. Os Boers partem para a guerra com ânimo. Dos vários cantos das repúblicas chegam soldados desejosos de lutar pela terra e nação Boers. Tudo o que queriam era uma arma, um par de binóculos e um cavalo. A muitos quilómetros de distância, na cidade do Cabo, Sir Alfred Milner é o alto comissário inglês para a África do Sul. Estava-se em outubro de 1899. A guerra duraria até ao Natal, pensavam os ingleses, mas os soldados do maior império do mundo acabariam por ter que permanecer em África por muito mais tempo. Sofrem as primeiras derrotas, o que constituiu uma surpresa para a comunidade internacional. O que fez a guerra durar mais tempo foi, sobretudo, as vitórias iniciais dos Boers inesperadas, sobretudo para o lado inglês, que não contava sobretudo com a mobilidade e o conhecimento do território que os Boers tinham. Portanto, houve um certo desprezar, entre aspas, das capacidades dos Boers. Militarmente, os Boers estavam bem equipados. Os ingleses, agora com os olhos postos no problema que tinham pela frente, reforçam o exército colonial com tropas da Nova Zelândia, da Índia e da Austrália. 500.000 de homens avança sobre as repúblicas Boers. Uma a uma, as cidades vão caindo até chegar a vez de Pretória, cuja capitulação ocorre em 5 de julho de 1900. Nada resta das jovens repúblicas quando os comandos militares ingleses se instalam nesta casa, seguros da vitória, convencidos de que o problema Boer estava resolvido. A Casa Melrose é hoje um museu que dá bem a ideia de como vivia na época a burguesia abastada sul-africana. Os comandantes ingleses Roberts e Kitchener trataram dos assuntos de guerra nestas salas, convencidos de que este dia seria curta. O mesmo terá pensado a família proprietária da casa, de origem inglesa, ligada ao comércio de diamantes e à indústria dos transportes. À época, também um bom negócio. Provisório, o quartel-general dos ingleses manteve-se em Melrose por 2 longos anos. A guerra, que parecia ter terminado, mudou de rosto. A resistência Boer não desarmou. Mantinha-se ativa, apesar de oficialmente os britânicos serem senhores das repúblicas. Só em 1902, nesta sala, na tarde de 31 de maio, foi possível assinar o Tratado de Paz entre os dois beligerantes. A Casa Melrose está, por isso, intimamente ligada à história da África do Sul. Pelo Tratado de Vereeniging, os Boers aceitam as condições de paz impostas pelos ingleses. Estavam esgotados, cansados da carrilha e das privações. Agora era mesmo o fim. A ação dos comandos Boers marcou a fase final do conflito anglo-boer. Os Boers usaram táticas subversivas, faziam rebentar linhas férreas, pontes e postos de abastecimento. Em resposta, os ingleses queimavam acertados africanders, destruíam as colheitas, matavam o gado, aprisionavam as famílias, mulheres e crianças. Em 1901, os ingleses mantinham na África do Sul 34 campos de concentração com 110.000 pessoas em cativeiro.
As condições nestes locais eram subhumanas. Havia problemas de saúde e fome. O campo de concentração como arma de guerra era pela primeira vez utilizado. Aqui é feito de uma forma não só tanto concertada e planeada, com um objetivo muito concreto, que era evitar que os boers recebessem, os boers que ainda combatiam, recebessem auxílio dessas populações, que no fundo eram elas, conjuntamente com as poucas mercadorias que ainda chegavam a Transvaal via Lourenço Marques, que no fundo prestavam esse auxílio e que foram mantendo o esforço de guerra dos comandos boer. O fim foi trágico. Houve também quem tentasse escapar aos ingleses, refugiando-se na terra vizinha. O porto de mar mais próximo do Transvaal era Lourenço Marques. Por razões geográficas, a antiga colónia portuguesa viria a desempenhar um papel significativo no conflito anglo-boer. Na cena internacional, Portugal era muitas vezes acusado de gerir mal as colónias. Antes do eclodir dos conflitos na África do Sul, o próprio rei Dom Carlos apercebe-se de que alguma coisa grave está para acontecer. É disso informado pelo seu representante em Londres, o Marquês de Soveral. O diplomata adverte o rei da existência de um acordo secreto assinado entre a Inglaterra e a Alemanha, em que se previa a partilha do Império Português. Passa a ser uma preocupação portuguesa, a partir daí, reforçar os laços com a Inglaterra, aproveitando todas as ocasiões em que isso pudesse acontecer. Ora, a guerra anglo-boer, quando ela se começa a desenhar no horizonte, logo a seguir à assinada a convenção com a Alemanha, é uma excelente ocasião para isso. O próprio Marquês de Soveral avisa para esse facto e é o rei Dom Carlos que, em concordância e em cooperação com o Marquês de Soveral, passando por cima do próprio governo da altura, que aliás sucediam com alguma celeridade, é o próprio rei Dom Carlos que toma a iniciativa de, antes da guerra começar, oferecer a beligerância portuguesa. De uma maneira não formal, quase como uma conversa de amigos, numa recepção em que está presente o ministro inglês em Lisboa, o rei Dom Carlos aproxima-se do ministro inglês e diz-lhe qualquer coisa como: então vamos para a guerra. Portugal acabará por oferecer apenas um apoio relativo aos ingleses. Na costa, as autoridades comprometem-se a fiscalizar o contrabando de armas a favor dos Boers. Quando foi necessário, as tropas inglesas desembarcaram na Beira, indo reforçar o cerco às repúblicas Boers. Enquanto isso, milhares de refugiados Boers concentravam-se em Lourenço Marques. Os ingleses preferem repatriá-los. Conseguem que a coroa portuguesa os envie para Lisboa. Não há dúvida que essa prisão em Portugal era bastante melhor do que a prisão que muitos boers sofreram nos campos de concentração ingleses na África do Sul, onde houve taxas, houve epidemias, houve mortes muito frequentes, houve milhares de mortes, houve uma situação, mesmo em termos de tratamento da população civil, que seria denunciada junto à opinião pública inglesa e que seria um dos grandes problemas que a Inglaterra enfrentou. Os ingleses temiam ainda que os refugiados no litoral moçambicano dessem algum apoio aos comandos ainda em atividade no Transvaal. Por outro lado, a situação era desoladora, com milhares de refugiados acampados ou ao abandono pelas ruas de Lourenço Marques. Assim, Portugal satisfaz o pedido britânico. Em fevereiro de 1901, centenas de Boers viajam pela primeira vez na vida por mar rumo a um destino que não conhecem nem querem conhecer. Ao fim de um mês de viagem, o vapor Benguela atraca em Alcântara, num dia radiante de primavera, dia 28 de março de 1901. A chegada dos Boers dá aso a grande alarido nos jornais. No cais, a multidão simpatiza com os Boers.
Entre os 700 homens, um general e 2 comandantes são acolhidos como heróis. Os refugiados são distribuídos por diversos locais: Abrantes, Tomar, Alcobaça, Caldas e Peniche. A fortaleza de Peniche acolheu o maior número de homens. Chegaram aqui durante a noite, depois de uma longa caminhada a pé desde a estação ferroviária de Óbidos. Eram 389 refugiados, mortos de cansaço. O seu impacto no cotidiano da vila de Peniche foi enorme. Põe-me às vezes a pensar como é que terá sido, nessa altura, aparecerem 400 pessoas, aqui de repente numa povoação que tinha cerca de 4.000, quer dizer, em cada 10 penicheiros havia um estranho. E esta era uma terra de pescadores? Uma terra de pescadores, essencialmente, não é? Portanto, gente não muito letrada, naturalmente, na sua maioria, mas que tinha uma curiosidade muito grande em conhecer estas pessoas. E devem, de facto, ter convivido, não é? Mas os boers tinham um aspecto diferente, deviam ter hábitos diferentes. Exato, isso também me faz uma certa confusão, porque, na verdade, deve ter feito mesmo confusão àquelas pessoas, porque pessoas, enfim, eu creio que, enfim, uma corpulência mais alta que o penicheiro, olhos azuis, quase todos eles de barba, usavam um chapéu, louros, usavam um chapéu de aba larga, levantada numa dos lados e presa com uma roseta, a roseta do Transvaal, fumando o seu cachimbo, naturalmente, que era um hábito que eles tinham. Isto, naturalmente, deve ter provocado uma certa admiração, uma certa surpresa na população. Mas a verdade é que as notícias dizem que houve um entrosamento fácil dos boers com os penicheiros. Homens apenas, falando afrikaans, uma língua germânica desconhecida em Peniche. De início, os boers maravilharam-se com a paisagem, mas ressentiram-se da comida e das instalações. A fortaleza, edificada no século XVII, era rude e fria. Aos refugiados coube ainda a má sorte de serem instalados nos subterrâneos, com direito apenas a 2 cobertores e um lençol de pano cru. Isto em pleno inverno. Das casamatas da fortaleza de Peniche se diz que estão situadas abaixo do nível das águas do mar, o que não é verdade. Mas, de qualquer forma, os subterrâneos têm um ar tenebroso. A luz é muito reduzida, a umidade escorre pelas paredes. Uma prova à resistência física dos homens da época. Coitados, eu não invejo, de facto, como é que eles estariam aqui assim, mas, de facto, estariam aqui sim com umas como se chamam, uma espécie de beliches. Uma espécie de beliches, em vários níveis, há uns orifícios que indicam que estariam numas traves, estariam aqui cerca de 200, de facto são bastantes, são 30 casamatas, 200 talvez não coubessem mesmo assim aqui, mas de facto estaria aqui, teria ficado aqui a maior parte deles, não é? Em condições péssimas, como se vê, não é? Confinados ao interior das casamatas, os boers sonhavam com a liberdade e o regresso rápido à África. No dia-a-dia tentavam matar o tempo, dando passeios pela zona. Entre si, organizaram-se para confeccionar a sua própria comida. Para ocupar os dias, faziam artesanato com canivetes comprados na vila. Gozavam de uma liberdade condicionada. Sim, andavam à vontade. Suponho que havia apenas uma limitação, que era não sair para fora das muralhas. Começar por isto, está cercado de muralhas pela face oriental, e creio que não teriam... Os seus limites seriam a muralha, não é? Muito embora algumas notícias me digam que eles estavam muito a tomar banho no rio, o rio é fora das muralhas. Mas andavam pela costa, a costa é muito bonita, passa, enfim, a propaganda da terra, e eles naturalmente fotografavam-se, há várias fotografias na costa, iam ver os... Eles gostavam de se fotografar, era? Gostavam muito de se fotografar. As notícias dizem, engraçado, que uma fotografia União que existia nessa altura, que constantemente estava a fotografar grandes grupos, não é? Tudo leva a crer terem sido frequentes os longos passeios a pé até ao Cabo Carvoeiro. Longe da família, sem notícias da terra e com dificuldades no português, os boers mantiveram-se um pouco fechados sobre si próprios, ainda que gozassem da simpatia generalizada da população de Peniche. As saudades deveriam ser muitas, bem como a vontade de partir. Sob vigilância militar, os boers chegaram ainda assim a viajar nas redondezas. Poupando a curta naquia que o Estado português lhes pagava, conseguiram arranjar um meio de transporte para visitar outros refugiados boers
instalados nas Caldas da Rainha. Partiam de madrugada bem cedo e de burro, a forma de viajar na época. Vai cá. Devagarinho, devagarinho. Ora, canina, agora. Ora, canina. Valia a pena visitar as Caldas porque aí os refugiados Boers viviam muito melhor. No princípio do século, a vila atraía muitos forasteiros entre o mês de maio e o fim do verão. Vinha gente popular, como gente abastada. Tudo isso por uma questão de saúde. As termas estavam na moda. Assim, na época termal, triplicava a população das Caldas. A vila tornava-se um centro animado onde certas classes podiam tratar das doenças da civilização, através da água. As termas eram indicadas para o tratamento de problemas respiratórios. Quando aqui chegaram os Boers, em abril de 1901, o silêncio era total. Estava tudo parado. Só um mês mais tarde começariam os preparativos para a cerimónia de abertura das termas, sempre investidas de certa formalidade e que se realizava invariavelmente no Salão Nobre. O edifício encontrava-se disponível e alguns refugiados puderam ficar instalados nas enfermarias. Foi, no entanto, preciso encontrar alternativa para o alojamento das restantes centenas de imigrados. Mesmo a propósito, no Parque Dom Carlos, anexo às termas, tinham sido acabados de construir os pavilhões. No seu interior funcionavam salas de tratamento e também exposições de cerâmica, uma tradição artística das Caldas. Os Boers ocupam o local. Desta vez o grupo integra muitas mulheres e crianças. Esta cozinha ainda hoje existe, embora esteja encerrada e ao abandono no edifício. Tal como em Peniche, os Boers também aqui preferiam cozinhar as suas próprias refeições. Não apreciavam o azeite nem os ranchos, com feijão e legumes, servidos pelos militares portugueses. No Transvaal, habituaram-se à carne. Por tradição, os Boers eram produtores de gado. Ainda hoje, os que se interessam pela história das Caldas sabem que os Boers deixaram uma marca de simpatia. Eram pessoas simples, serenas e organizadas. Há conhecimento de formas de auto-organização. A escola é uma delas. Funcionou nos chamados pavilhões do parque e essa escola foi frequentada, segundo sabemos, por cerca de 150 de pessoas e teve 3 professores holandeses, o que mostra, aliás, capacidade de organização, de iniciativa e, sobretudo, alguma coisa de apelo ao sentimento nacional, o que é, aliás, compreensível e absolutamente normal. João Serra conserva uma caneta esculpida por um refugiado Boer. O artesanato banhoso foi introduzido nas Caldas pelos Boers, trabalho manual útil para realizar algum dinheiro. As famílias Boers foram, apesar de tudo, muito acarinhadas pelas senhoras ilustres e caridosas da terra. No final do ano de 1901 se realizou uma festa de Natal para as crianças Boers, organizado por senhoras da sociedade local e eu acho que foi nessa festa que foi entregue a todas as crianças uma medalha realizada por um ceramista das Caldas, Avelino Belo, antigo discípulo de Rafael Bordal Pinheiro. Não só as senhoras da sociedade, mas também os artistas se deixaram seduzir pela causa Boer. A cerâmica das Caldas conhecia na época o seu período áureo. O barro servia para criar peças utilitárias, mas maior impacto tinham na altura os trabalhos artísticos. O maior criativo das Caldas, Rafael Bordal Pinheiro, conseguiu fazer da cerâmica uma arma política. Criou a figura do Zé Povinho, mas entreteve-se também a dar asas ao seu sentimento anti-britânico, muito comum no Portugal do final do século. Com a figura de John Bull, fez um escarrador e um penico.
Outros ceramistas havia mais apaixonados pela causa Boer. Não há nada do Budal Pinheiro em relação aos Boers. Não há nada. E porquê que lhe parece que o Avelino Belo se empenhou tanto na causa do Boer? Precisamente por ser um republicano. O Budal Pinheiro também se dizia que era, mas por aqui se vê que não era só. É conforme, é como um camaleão, é conforme lhe dava. E o Avelino? O Avelino era republicano e então defendia os mais fracos sempre. Achou que estava muito mal a traição que os ingleses fizeram aos boeres, inclusivamente que o governo português, porque os deixou entrar os ingleses pelo sul de Moçambique para os apanhar de costas, para apanhar os boeres de costas, inclusivamente por isso o Avelino Belo é um revoltado. E como revoltado dedicou-se muito a esta gente. Avelino Belo, discípulo de Bordal Pinheiro, foi o autor das medalhas em cerâmica que no Natal de 1901 serviram para angariar fundos para os refugiados Boers. A festa foi organizada pelas senhoras mais ilustres da vila. Avelino Belo gostava de conviver com os Boers. Um deles serviu mesmo de modelo para a figura do valente soldado que nesta bilha deita por terra John Bull. Era uma época de sentimentos puros e de entreajuda. Minha senhora, devia ser uma época muitíssimo boa, melhor do que a nossa. Devia ser melhor que a nossa. Por quê? Pelo menos mais sã. Pelo menos mais sã. Sempre com menos traições, com menos inimizados. Olha, esta data. Menos inimizados, mais trabalhadores, mais amigos uns dos outros. E vê-se por aqui, juntavam-se as pessoas para beneficiar outros que nunca tinham conhecido. Sem tirarem proveito para eles, monetariamente. Os Boers das Caldas deixaram saudades, mas em outros locais não foi tanto assim. Em Abrantes, os Boers estiveram em menor número, apenas a família de um comandante e os seus auxiliares. Como era de esperar, foram recebidos com grande admiração e respeito. Situada à beira-tejo, a vila era um razoável entreposto comercial. No início do século, as barcaças transportavam azeite, vinho e cereais das boas casas agrícolas da região. Abrantes tinha ainda uma outra característica. Era terra de soldados, uma praça com regimentos vários. Em suma, uma vila até certo ponto animada, mas rural e conservadora. É nesse contexto que surge um caso amoroso entre um oficial Boer e uma jovem de uma família abastada. Não há notícia de se terem realizado muitas uniões ou casamentos entre os refugiados e portugueses, mas alguns casos ocorreram. Aqui em Abrantes, ela tinha 19 anos, ele 30. Ela, uma menina de boas famílias. Ele, um estrangeiro, refugiado, à espera de regressar à sua terra natal. A jovem Ana perdeu-se de amores por Cornélio Homan. Um romance vivido às escondidas da família. Foi pelas traseiras da casa que ele catrapiscou e ela catrapiscou. Achou piada. Ela é uma pitorrinha, ele um alteiruça, um loiro, outro moreno. Mas na altura, em 1900, não é? Quando se passa isso, estamos em 1901, 1902. Sim, deve ser mais ou menos. Como é que eles se entenderiam? Ela não falava... Não sei. Isso aí eu não sei como é que... Pois ela não falava, porque as meninas tocavam piano e falavam francês, aquelas que falavam, e mais nada de sul-africanos nem de boas. Nada disso. Esse amor não foi bem aceito pela família? Não foi nada bem aceito pela família, tanto que o deserto. E foi para o resto da vida toda, que eu também ainda paguei. Apesar de contrariado, o romance deu em casamento. Não em Portugal, mas na África do Sul. Quando os Boers regressam ao seu país, o casal parte naquela que seria uma viagem definitiva. Do casamento nasce Benny Homan, que muito cedo fica órfão de pai e de mãe, ambos vítimas de tuberculose.
Benny regressa a Portugal e fica entregue aos cuidados do avô materno. A história do amor contrariado tem fascinado algumas pessoas da família Homan. Josefina é neta do oficial Boer, que um dia passou em Abrantes. Gosta de imaginar como teria sido desafiar na altura a família e partir para a África. E o que é que sente em relação a essa história de amor da sua família, dos seus avós? Eu acho muito engraçado, acho giríssimo. Acho uma coisa muito engraçada. Acho que é uma coisa que eu ponho-me a pensar, a recuar no tempo, o que seria eu naquele tempo e como é que eu reagiria. Eu já mais tarde, como lhe disse há bocado, eu não sei se iria com uma pessoa assim à aventura, já que fosse em 1930 ou qualquer coisa, para a África, quanto mais naquela altura. Naquele tempo havia quem arriscasse muito por amor e por dinheiro. Nem todos os refugiados Boers ficaram serenamente à espera que a guerra terminasse no Transvaal. Alguns deles aproveitaram o seu desterro em Portugal para tentar fazer fortuna à custa do minério escondido no subsolo de Tomar. Os jornais da época dão notícia dos acontecimentos. Na corrida ao ouro, o general Boer Pienaar surge associado aos Magalhães, uma família tradicional de Tomar. Pienaar era o mais prestigiado militar Boer em Portugal. Ficou por isso instalado no Convento de Cristo, juntamente com a família, o secretário e outro pessoal auxiliar. Tomar recebeu de braços abertos os ilustres e valentes Boers. A ocasião era propícia para, de uma vez, se tentar apurar a verdade sobre o filão de ouro que se dizia existir nas proximidades da vila. Toda a gente sabia que de minas de ouro e de diamantes percebiam os homens do Transvaal. Há 100 anos atrás, a loja da família Magalhães já existia. Tudo o que se passou na mina, como foi explorado o ouro, só os proprietários da casa nos podem contar. José António Soares guarda as fotografias da época, negativos em vidro que nos revelam como foi a aventura do ouro em Tomar no ano de 1902. Constava na altura em Tomar que foram de facto os Boers a descobrir o filão. Os poços e as galerias foram escavados por eles próprios com a ajuda de mão de obra local. O ouro era depois enviado para fora, ninguém sabe ao certo para onde. Mário Magalhães acreditava ter descoberto uma verdadeira fonte de riqueza. O meu tio Mário era uma pessoa que se metia em diversos negócios, em diversas coisas, mas tinha azar, era inteligentíssimo, mas tinha azar. Dava sempre tudo para... perdia em todos os negócios que se metia. Era um espírito inventivo também, de facto. E qual é que foi o impacto das minas aqui na região? Bem, claro, talvez uma expectativa que seria uma fonte de riqueza, talvez, na altura, penso eu. A sua família não tirou proveito das minas? Não tirou proveito. Antes pelo contrário. Os Boers e Pienaar investiram muito esforço na construção da mina e talvez tenham sido eles os grandes beneficiados. A exploração prolongou-se ainda durante uns anos. Os Boers depois regressaram à África e uma outra sociedade tomou conta do negócio. No final dos anos 20, a mina do Poço Redondo fechou de vez. Da Quimera do Ouro restam os buracos, o rastro dos Boers na região. Quando a paz regressa à África do Sul, os refugiados Boers são devolvidos à sua terra de origem. Partem em julho de 1902, depois de um exílio forçado, mas ao fim e ao cabo, sereno. A sua passagem por terras lusas foi, de certa forma, muito discreta e pouco marcante. Era preocupação do Governo Central reduzi-los nos seus contactos com as populações e, tanto quanto possível, reduzi-los a um determinado espaço limitado e evitar contactos com as populações. Por outro lado, a própria língua e a barreira da língua, e os Boers nisso eram famosos por fazerem questão em não aprenderem outras línguas. E, sobretudo, a mentalidade muito específica dos Boers não tinha muito a ver com a mentalidade portuguesa e dificilmente eles poderiam ter uma influência. Penso que esses são os dois motivos principais. É acrescido a isso o facto de terem ficado pouco tempo em Portugal, mas penso que aí é o fator que teve menos importância. Na hora da partida, os refugiados vão satisfeitos. Com a vitória dos ingleses, perderam o sonho de construir em África
uma nação boa. Mas regressavam a casa, à família e à África. Não há nada como regressar a casa para um africano, voltar aos espaços abertos e começar de novo. Assim fizeram os Boers. Foi um pouco da história dos Boers que passaram por Portugal no princípio do século. Uma permanência curta, mas que deixou recordações. Termina por hoje o Lugar da História. Voltamos para a semana. Boa noite.